Ora, muito bem. O meu nome é Nivaldo Brito. Novamente é um prazer estar convosco através desse vídeo. É um prazer falar convosco e notar que hoje em dia há um fenómeno importante que está a acontecer na nossa sociedade. Eu, por acaso, tenho notado esse fenómeno a acontecer mesmo na vida das pessoas, nos costumes, não é? Nas tradições, na forma de vida. Um fenómeno que transformou em comparação aos tempos do passado. Por isso vamos fazer uma pequena consideração acerca deste assunto, para ser mais claro. Deus não é mais uma preocupação costumeira dos seres humanos. Cada vez menos se lembram dele na sua rotina diária ou ao tomarem as suas decisões. Deus foi substituído por outros valores, como a renda e a produtividade. Talvez outrora Deus tenha sido considerado a fonte de significado para todas as atividades humanas. Mas hoje, ele ficou relegado aos calabouços secretos da história. Deus desapareceu das consciências dos seres humanos. Fim da citação. Este é um pequeno excerto do livro As Origens do Ateísmo Moderno em inglês. De modo que não resta dúvida de que isto realmente está a acontecer. Este é um fenómeno que observamos, pelo menos eu observo e dou testemunho disso, na vida das pessoas do nosso tempo, não é? Certamente que sim. Agora surge uma pergunta. De que modo a moderna descrença está em nítido contraste com as condições que existiam não muitos anos atrás? Portanto, a forma como as pessoas pensavam em Deus antigamente e a forma como as pessoas encaram a Deus na modernidade, no nosso tempo, há um contraste nisso. Há um grande contraste. E por isso vamos ver realmente se não é assim. Vamos ver. Não faz muitos anos que Deus desempenhava uma parte muito importante na vida das pessoas no mundo ocidental. Ele desempenhava um papel muito importante, uma parte muito importante. De modo que, antigamente, a sociedade, podíamos dizer, era teocêntrica. Deus estava no centro de tudo. Toda a gente acreditava em Deus. Toda a gente. Esta era a regra geral. Toda a gente. Não é? De modo que esta era a atitude das pessoas no geral lá naquele tempo. Mas hoje não. Hoje não. De modo que, para ser socialmente aceitável, a pessoa tinha de evidenciar ter fé em Deus, mesmo que nem todos praticassem o que diziam crer. Então, a pessoa, para ser aceitável na sociedade daquele tempo, não, todo mundo, não, sim senhor, eu acredito em Deus, né? A pessoa era bem vista, era todo mundo aceitava a coisa. Todo mundo ia à missa, né? Naquele tempo. Todo mundo ia à missa, aos domingos, né? A igreja sempre cheia, não é? No domingo ninguém estava em casa, todo mundo ia à missa, não é? As pessoas oravam a Deus, não é? E etc, etc. Era tudo isso. Agora, às vezes se praticava ou se não, isto, pronto, isso é outra história, não é? Isso, muitos não praticavam aquilo que diziam, mas pronto. Mas iam à missa e todo mundo acreditava em Deus. Esta era uma coisa uniforme naquele tempo. De modo que quaisquer dúvidas e incertezas que eram discretamente guardadas no íntimo
da pessoa. Expressá-los em público seria chocante e talvez até mesmo expusesse a pessoa à censura. Agora imagina, podia haver uma pessoa que não, tinha algumas dúvidas se Deus existisse ou tinha algumas incertezas lá, mas o que é que acontecia? A pessoa ficava com ele para dentro. Não é? Ficava lá na sua consciência e a pessoa nunca dava isso a perceber às outras pessoas. Não, porque assim, era mal visto uma pessoa não acreditar em Deus. A pessoa era achada uma pessoa que não merecia respeito. Era desprezada aquela pessoa que não acreditasse ou pusesse a crença em Deus em dúvida. E se a pessoa fosse dizer assim, não, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, a vida não, a lei da evolução, né? Era chocante, era uma coisa chocante para a sociedade. E a pessoa nem ousava abrir a boca para dizer isso. Não é? E se ousasse dizer isso, que ele não acreditava em Deus, era repreendido. Não? Ou era censurado por outras pessoas, não é? Principalmente assim, como na Idade Média, por exemplo, e mais para a frente, os escolásticos censuravam, repreendiam as pessoas que tinham um tipo de comportamento assim. Deus não existe, não é? E a pessoa era chamada a atenção, era repreendida, e a pessoa ficava assim um bocado envergonhada, não é? Porque isto não era norma, era uma coisa desprezível para aquele tempo, não é? Não acha que isso hoje em dia é totalmente ao contrário? De modo que isto foi um pensamento que mudou. Isso é só para nós vermos como é que o mundo transforma-se. E as pessoas pensam que o pensamento atual, a forma de pensar das pessoas com relação a Deus, não é? Que sempre o ser humano pensou assim. Não, isso começou agora, na entrada da modernidade. De modo que a crença em Deus entre as pessoas da atualidade é este contraste com o tempo passado.